Voltamos a falar sobre a decisão do governo de congelar cerca de 31 bilhões de reais em despesas para cumprir as metas fiscais. O IOF para compras internacionais vai subir. E o nosso entrevistado agora é o especialista em contas públicas, Bruno Lavieira, economista da For Intelligence. Tudo bem, Bruno? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan para explicar o que o governo anunciou hoje. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Eu que agradeço o convite. Bom, é uma decisão que visa, claro, o governo cumprir as metas fiscais, o arcabouço fiscal, como a gente chama. É algo que deveria ser mais amplo, a torneira está sendo fechada. Como é que na prática se dá um contingenciamento desse, Bruno? Eu diria que é um contingenciamento dentro do que o mercado esperava, né? E a verdade é que o mercado já não esperava muito, né? A gente sabe que é um governo muito comprometido com o lado da despesa, né? E tem, no final das contas, o equilíbrio fiscal ali como algo apenas desejável, aparentemente, né? Então, ainda que a meta para este ano seja de um resultado primário zero, né? Ou seja, um equilíbrio entre receitas e despesas primárias, o governo ainda está um pouco distante de alcançar por conta própria esse número. Esse contingenciamento vai na direção de pelo menos limitar um pouco do aumento de despesas e esse aumento do IOF vem no sentido de aumentar um pouco mais a carga tributária, uma vez que outras formas, né, de aumentar a arrecadação o governo tem falhado, né? Enfim, isso desde ali de 2023, desde o seu primeiro ano de mandato, não vem conseguindo elevar a carga tributária como gostaria, uma vez que esse ajuste fiscal proposto, né, pelo novo arcabouço, ele contempla, na prática, um aumento de carga tributária, né? Como esse aumento não aconteceu na velocidade que o governo gostaria, os resultados fiscais, de fato, ficaram abaixo, né, do desejado pelo governo, enfim, pelo prometido, na verdade, e é o que a gente espera, na verdade, também para esse ano, um resultado no piso, né, dessa meta de resultado primário. Ô Bruno, pergunta agora de Cristiano Vilela, nosso comentarista. Vilela. Bruno, boa noite. Bruno, é possível se imaginar novos bloqueios, novos contingenciamentos a serem feitos ainda no ano de 2025? Ou dentro de uma avaliação preliminar, esse fato agora talvez seja um fato único, um fato isolado ao longo desse ano? Boa noite, Vilela. Obrigado pela pergunta. Acho que esse é o tipo de gestão, né, de contas públicas que ele vai acontecendo a conta-gotas, tá? Então, eu diria que pelo menos mais algumas vezes ao longo desse ano a gente vai ver isso acontecendo, justamente porque é uma gestão que a gente fala que é na boca do caixa, né? Ou seja, o governo vai tentar limitar a despesa até aonde ele pode, né? Sem comprometer ali, enfim, grandes despesas que ele já tenha se comprometido, né? Mas a verdade é que isso deve acontecer novamente ao longo do ano, uma vez que ainda falta, né, um bocado para que esse governo consiga atingir a sua meta de resultado primário para este ano. Nelson Kobayashi, a sua pergunta. Vou falar contigo. A minha pergunta é em relação ao que esperar destes números todos para o próximo ano, né? Que a gente vem agora numa expectativa do que será o ano eleitoral. O ano de eleições é um ano que interessa muito ao governo, principalmente para que haja repercussão da economia na popularidade do presidente. Isso pode impactar também o orçamento do ano seguinte, do ano de 2026? Certamente, Kobayashi, certamente. Acho que para o ano que vem, né, a meta de resultado primário prevista no arcabouço é de um superávit de cerca de 0,25 ponto percentual do PIB, né, que é um valor ali relativamente pequeno, né, cerca de 33 a 35 bilhões de reais. Né. Sendo o ano eleitoral, a gente imagina que, na prática, esse resultado não vai ser atingido, assim como também não foi no ano passado, né? Acho que uma grande quantidade de descontos na metas, né? Com gastos extraordinários, enfim, gastos que, no final das contas, você desconta da sua meta de primário. Então, é o que a gente espera também para o ano que vem, né? Como eu disse, é um governo preocupado, né, em manter ou aumentar ali minimamente o gasto público e, de forma secundária, talvez, né, atingir esse equilíbrio primário. E a verdade é que a gente não acredita que esse equilíbrio vai ser atingido este ano
ou no próximo. E eu digo a gente, o mercado como um todo, né, acho que tem esse cenário já bastante homogêneo e cristalizado depois de 2 anos, né, de governo. Ô Bruno, em relação ao IOF para compras internacionais, o que o governo consegue com esse aumento de um imposto e qual classe, principalmente, é penalizada por causa disso? Olha, hoje esse aumento de IOF, eu diria que talvez não tenha o impacto positivo que o governo espera, né? A gente viu ali alguns números na ordem de 20, 30 bilhões de reais. Parece muita coisa, tá? Eu diria que tende a ter um efeito muito menor, uma vez que hoje boa parte, né, desses gastos em viagens, eles podem ser contornados, né, através ali de um cartão próprio para viagem, enfim, você pode comprar a moeda antes também. Então, no final das contas, é um pouco você aperta de um lado e espirra do outro, né? Então, tenho sérias dúvidas sobre a eficácia, né, na arrecadação que esse aumento de IOF teria. Eu diria que é, de certa forma, uma medida ali um pouco desesperada, talvez não nessa graduação, para o governo, de fato, aumentar a sua arrecadação, né, sem contar ali com fatos extraordinários. Bruno Lavieri, economista da For Intelligence, especialista em contas públicas. Mais uma vez, obrigado pela atenção com os nossos telespectadores aqui da Jovem Pan News. Grande abraço, até a próxima. Bruno. Obrigado, Thiago. Um abraço. Um abraço.